Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Meu nome é Jacildo Duarte e hoje continuaremos com o tema Controvérsias Bíblicas. Antes, entretanto, eu gostaria de fazer um esclarecimento sobre possíveis contradições que existem nos textos bíblicos. A primeira contradição, ela pode ser decorrente do original utilizado. Nós temos dois tipos de originais para a tradução do Novo Testamento, que é o texto receptus, ou texto majoritário, e o texto crítico. Existe uma diferença bastante significativa entre os dois textos. Para o Velho Testamento, nós temos a Septuaginta, tem a Vulgata, tem o texto massorético e tem outros textos que contêm variantes. Logo, podem surgir possíveis controvérsias a partir da utilização de um ou de outro original, tanto para o Velho quanto para o Novo Testamento. O que nós podemos afirmar com bastante segurança é que não existem contradições na Bíblia nos textos originais. Logo, uma possível contradição, se é que ela existe, ela pode ser decorrente talvez de uma cópia que foi feita. Mas nos autógrafos, nós com certeza não temos contradições. Então fique conosco, nós vamos falar sobre isso nos próximos minutos. Antes, portanto, de você discordar ou concordar com uma versão ou com uma tradução, você deve ter conhecimento desse tipo de situação, tá? Então vamos olhar aqui o primeiro texto que é carregado, entre aspas, de contradição que tem na Bíblia. Trata-se do Salmo 116, versículo de número 15, que diz o seguinte: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Essa tradução que eu li aqui é uma tradução feita pelo método formal. Ela está na Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Toda controvérsia vem da tradução da palavra posta aqui como preciosa, devido à polissemia do termo em hebraico. Polissemia, você sabe, é quando um termo ele tem vários significados. Como nós já dissemos em outro vídeo, o hebraico ele é pobre em adjetivos. Logo, às vezes uma palavra ela pode ter vários significados. E exatamente nessa situação é que aparecem as eventuais contradições. Toda controvérsia vem da tradução da palavra posta aqui como preciosa devido à polissemia do termo. Polissemia é quando um termo tem vários significados. Eu já expliquei isso no vídeo anterior, dizendo que o hebraico ele é pobre em adjetivos. Logo, uma palavra que nós traduzimos do hebraico, ela pode ter vários significados em português. É o caso da palavra preciosa, tá? Como não temos acesso aos textos originais, um recurso que nós podemos utilizar é fazer a leitura nas mais variadas traduções que nós temos na língua portuguesa. Fazendo isso, você vai poder tirar suas conclusões. Então vamos ver aqui o exemplo dessa passagem do Salmo 116, versículo 15. Eu li na Almeida Revista e Corrigida, dizendo que preciosa é aos olhos do Senhor, ou à vista do Senhor, a morte dos seus santos. Quando você pega outras traduções, veja só, tanto a ARC, quanto a Almeida Corrigida Fiel, quanto a King James, essas Bíblias, a Peshitta também, que é uma tradução feita a partir do aramaico e não do hebraico, todas elas utilizam a tradução aqui da palavra, colocando o adjetivo preciosa. Agora, veja só, se você pega uma outra tradução feita a partir de um método dinâmico de tradução, como a NVT, aqui já diz o seguinte, olha, o Senhor se importa profundamente. Note, aparentemente há diferença entre se importa profundamente com preciosa. A NVI, que foi feita com base também numa metodologia dinâmica, ela diz assim,
o Senhor vê com pesar. E a nova tradução na linguagem de hoje, ela diz assim, olha, o Senhor Deus sente pesar. Então veja que, aparentemente, são coisas distintas, mas na verdade não é. Agora, se você pega a Bíblia Viva, que é uma paráfrase, que é uma tradução quase livre, ela vai dizer o seguinte, olha, para os fiéis, até a morte é bênção e vitória da parte do Senhor. Então veja, nós partimos da palavra preciosa, agora nós já chegamos em é bênção e vitória. Agora, as traduções católicas, elas também divergem muito do que foi dito pela Almeida Revista e Corrigida. Veja só, a Bíblia do Peregrino diz assim, o Senhor faz pagar caro pela morte dos seus fiéis. Aparentemente há uma contradição aqui, mas veja só. A tradução ecumênica da Bíblia, que também é uma edição católica, diz assim, é duro para o Senhor ver morrer os seus fiéis. E a Bíblia de Jerusalém, ela diz, é custosa aos olhos de Jeová. E a Bíblia do Ludovico Garmos, que foi uma edição bastante antiga, ela diz assim, é dolorosa aos olhos do Senhor. Então veja só, nós podemos concluir que nesta passagem, embora haja aparente contradição, a única diferença entre as traduções é decorrente da polissemia do termo, mas o significado, na verdade, é o mesmo. O que concluímos, portanto, é que, pelo contexto dessa passagem, a melhor tradução é aquela feita com base no texto majoritário, que diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque as demais traduções que nós lemos aqui, embora utilizem palavras diferentes, o sentido da frase é exatamente o mesmo. Que essa expressão preciosa pode ser cara, pode ser difícil, ela pode ser sofrível para Deus, porque ela tem um valor inestimável. Então, logo, podemos concluir que a melhor tradução ou a melhor forma de interpretar esse texto está na tradução feita no texto majoritário, o texto Receptus, que diz que a morte dos seus fiéis é preciosa aos olhos do Senhor. O segundo texto contraditório que eu coloquei aqui hoje para a gente conversar está em Provérbios, capítulo 18, versículo 24, que na Almeida Revista e Corrigida diz assim, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que o irmão. Aqui também nós encontramos uma aparente contradição. Agora, aqui a questão toda está relacionada à maneira como foi traduzida a palavra amigos nesse versículo. Ela aparece 2 vezes aqui. Eu não vou ficar cansando vocês falando do texto original em hebraico, mas veja só, a palavra aparece, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Logo aqui a palavra amigos aparece pela primeira vez. Mas há amigo mais chegado que o irmão. Se você for ler nas outras traduções, você vai... A Almeida Revista e Atualizada, que utiliza outro tipo de original, ela diz assim, olha, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que o irmão. Ora, pode congratular-se sai perdendo é bem diferente. A Nova Almeida Atualizada, que também faz uma tradução a partir de outro tipo de original, ela diz assim, olha, quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que o irmão. Você está percebendo que a diferença está na tradução da primeira palavra amigos. E é aqui que a gente precisa entender. Por quê? A primeira palavra traduzida por amigos, ela na realidade não quer dizer o melhor amigo, aquele amigo sincero, aquele amigo que você pode contar com ele para qualquer hora na sua vida, você pode ligar para ele no momento de crise, de dificuldade, que ele está pronto para te ouvir.
Aqui, a melhor tradução deveria ser o seguinte: aquele que tem falsos amigos pode, por exemplo, chegar à ruína, ou sai perdendo, ou pode cair em desgraça, como são feitas as traduções. Porque a palavra amigo aqui, ela não é aquele amigo sincero, ela é um amigo aparente, ela é um amigo falso, ela é um amigo fingido. E a segunda palavra, que ela não varia em nenhuma das traduções, ela vai sempre ser colocada como aquele que é melhor do que o irmão, é a palavra amigo sincero. Então, veja só, quem tem amigos falsos pode cair em ruína, mas quem tem amigos sinceros, esse é melhor do que um irmão. Então veja que toda possível controvérsia aqui está na palavra amigo. A primeira palavra, ela foi traduzida igual à segunda, mas na realidade a palavra amigo aqui é falso amigo. E na segunda, no segundo momento que ela aparece, é o verdadeiro amigo. Espero ter ajudado você a entender um pouco essa frase também, tá? O terceiro texto contraditório que eu gostaria de abordar é Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, que nas nossas versões feitas com base no método formal diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Esse texto ele é muito utilizado quando se trata de consagração. Para você compreender melhor esse texto, você deve observar um princípio fundamental de hermenêutica, que você não deve tomar um versículo isolado do seu contexto. Ou seja, quando você vai interpretar um versículo, você precisa colocá-lo no contexto que ele se encontra dentro das Escrituras. O que é o contexto? Você tem um contexto imediato, que são os versículos que antecede e procede imediatamente, o anterior e o posterior. E você tem um controle, você tem que eu esqueci a palavra que eu estava usando, você tem o contexto remoto, que são os versículos que antecedem. Pode ser o capítulo inteiro, pode ser o livro inteiro e assim por diante. Então veja só, na tradução que eu li aqui, na Almeida Revista e Corrigida, diz que em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Mas na Nova Versão Transformadora diz assim, olha, vista roupas elegantes e use perfume. Completamente diferente. Na Nova Almeida Atualizada diz assim, olha, que suas vestes sejam sempre brancas e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Ela volta, ela repete o que disse Almeida Revista e Corrigida. Agora, olha o que a NVI traduz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, olha, procure sempre parecer feliz e satisfeito. Então, como que nós podemos entender esse versículo que aparentemente é tão contraditório? Você precisa ler o texto dentro do seu contexto, e é isso que eu quero fazer com você aqui agora, tá? Veja só, eu vou fazer aqui a leitura na NVT. Veja como ela traduz esse texto aqui pra gente. Eu vou pegar o versículo imediatamente anterior, o versículo contraditório e o imediatamente posterior. Diz assim, olha, portanto, coma a sua comida com prazer, beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Olha o assunto sobre o qual esse versículo está falando. Agora vem o versículo que nós estamos falando da contradição. Vista roupas elegantes e use perfume. Tem tudo a ver com o conteúdo do versículo anterior. Agora, veja o que diz o versículo que prossegue. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida, sem sentido, que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a sua recompensa por todos os seus esforços neste mundo.
Veja só, a conclusão que nós chegamos é que o texto ele fala de quê? Da fugacidade da vida. E de como você deve viver esse curto período que você tem, esse pouco tempo que você tem, você deve vivê-lo de forma alegre, de forma tranquila, de forma sempre feliz. Então o texto, quando ele fala use roupas brancas, na verdade, roupas brancas é símbolo de roupas de festa. E óleo sobre a cabeça é símbolo de alegria de verdade. Logo, não há nenhuma contradição quando um versículo diz que você deve viver alegre e o outro diz que você deve ser ungido. Nunca deve faltar óleo sobre a sua cabeça. Na verdade, o nunca faltar óleo sobre a cabeça aqui não é unção, mas é um estado de alegria, de prazer, no qual você deve viver constantemente como servo de Deus. Ok? E o quarto texto que eu gostaria de abordar, e o último, portanto, nessa nossa conversa de hoje, é Marcos capítulo 6, versículo 3, que é um texto muito conhecido que diz assim: não é este o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Veja só. Qual é a contradição que aparenta aqui nesse texto? Ou a controvérsia que tem aqui? O carpinteiro é um profissional que trabalha com madeiras para fazer serviços grosseiros. E em toda a vida, em todo o tempo, nós estamos acostumados a ouvir que Jesus era carpinteiro, que ele herdou essa profissão de seu pai, José, que era carpinteiro. Agora, o que tem de errado em você dizer que Jesus era carpinteiro? Porque ele não era carpinteiro. A palavra utilizada aqui no grego e que nós traduzimos por carpinteiro, ela significa muito mais um artesão, aquela pessoa que é capaz de fazer muita coisa, ou faz tudo, é o quebra-galho. Agora, você pode traduzi-la ainda de forma mais correta como construtor e até como pedreiro. Portanto, é muito mais razoável você entender que Jesus trabalhava na construção de casas do que trabalhava como carpinteiro. Por várias razões. Eu quero apontar apenas algumas delas. Primeiro, naquela época não era muito comum, pelo menos em Israel, naquela região, a utilização de madeira na construção de casas e de móveis. O que se usava mais era pedras. Então, essa é uma das principais razões pelas quais a gente podemos dizer que Jesus ele dificilmente trabalharia com madeira numa marcenaria ou num local para ele fazer esse tipo de coisa. A segunda razão, que talvez seja mais plausível, é que Jesus dá vários exemplos durante o seu ministério de construção. Ele fala, por exemplo, que uma casa não deve ser construída sobre areia, mas sobre a rocha. Ele fala, por exemplo, que ninguém que vai construir alguma coisa o faz sem fazer cálculos, sem tomar cuidado para saber se tem condições de acabar com a construção. Enfim, você pode, então, concluir que Jesus, na realidade, ele não era carpinteiro. Ele nunca foi carpinteiro. Ele pode ter trabalhado com madeira? Pode, porque ele era considerado um artesão. A palavra grega aqui, ela ficaria bem melhor sendo traduzida como um artesão, como um construtor, como uma pessoa que trabalha com diversos tipos de situações ou de serviços. Então, embora nós traduzamos a palavra dizendo que Jesus era carpinteiro, na realidade, ele provavelmente nunca tenha trabalhado numa carpintaria. E ele aprendeu a profissão com seu pai, mas não foi a de trabalhar de carpinteiro, mas a de trabalhar de artesão, de construtor, aquele que é capaz de fazer todas as coisas. Eu espero ter contribuído um pouco para o seu aprendizado da palavra de Deus. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixe aqui o seu like, faça o seu comentário e principalmente se inscreva no canal.